No dia 30 de agosto de 1991, na cidade de Noain, na Espanha, Marcos Ibáñez Ibarrola estava dirigindo entre as localidades de Imarcoyan e Torres de Elorz, na rua San Sebastián, por volta das 10h30 da noite, quando ele viu à sua direita uma luz que ele imaginou se tratar de um incêndio em um campo de plantação. Mas de repente, aquela luz se revelou como sendo uma enorme nave giratória em formato discoidal, com uma cúpula esférica no topo e luzes ao redor da nave. O objeto ganhou altitude e se elevou acima da altura das árvores e então se deslocou em direção à estrada, se colocando logo acima do carro de Marcos. E foi neste momento que o veículo dele simplesmente parou. Marcos pôde ver na cúpula um ser humanoide e abaixo da nave uma escotilha que se abriu. A experiência durou pouco, pois logo o carro voltou a funcionar e Marcos foi trabalhar em seu emprego como vigilante noturno, sem mais ver o misterioso objeto. Quando chegou no seu destino, encontrou um casal de guardas civis a quem ele contou a experiência que havia acabado de viver. Os guardas confirmaram que também viram um OVNI voando no céu naquela noite e recolheram seu depoimento e seus dados pessoais. No dia seguinte, Marcos voltou ao local do incidente e encontrou um grande círculo de plantação queimada, onde a nave estava quando ele a viu pela primeira vez. O seu carro também apresentou alguns amassados e marcas de uma substância que parecia ser graxa, mas cheirava muito mal, espalhado pelo capô e teto do veículo. Para piorar, nos dias seguintes, seu carro simplesmente se incendiou sem motivo aparente. Marcos também notou que depois do incidente, suas roupas ficaram encolhidas e duras e seu corpo apresentava algumas manchas que pareciam ser queimaduras no rosto e em algumas partes do corpo. O médico disse que a causa para aquelas queimaduras era exposição contínua e em altas doses de algum tipo de radiação de raio-x. As manchas foram tratadas com medicamentos e pomadas, mas só sumiram depois de alguns anos. Além disso, Marcos relatou que durante seu turno de trabalho, naquela noite, ele estava carregando um armamento e este teve seu cano entortado, sem que ele fizesse nada, pois o armamento permaneceu o tempo todo guardado junto ao seu corpo. Neste caso, temos um incidente de contato com uma nave de possível origem extraterrestre que deixou marcas tanto no carro como na testemunha. Esse tipo de incidente é muito interessante, justamente por contar com algum tipo de evidência, não somente o relato da testemunha. A exposição contínua e em altas doses de raio-x, por exemplo, é algo que dificilmente alguém conseguiria fazer consigo mesmo, apenas para sustentar uma história falsa. Uma pena que infelizmente o seu veículo se incendiou antes que alguém pudesse coletar amostras da substância que estava em seu carro. Talvez análises desta espécie de graxa que ele encontrou poderiam trazer algumas respostas sobre a nave que ele viu naquela noite. A marca no solo também é outro ponto crucial para corroborar com o relato de Marcos, pois não existem muitas máquinas agrícolas que fazem uma marca de queimadura circular na plantação. Ainda mais se esta marca estiver avulsa, ou seja, se não tiver um rastro por onde a máquina passou até chegar lá, demonstrando que a marca foi causada por algo que foi transportado para lá fora do chão, ou seja, ou voando ou por guindaste. Mas, se analisarmos todo o contexto, não faria sentido uma máquina agrícola que danificaria a plantação e ainda teria que ser colocada com um guindaste ou outra máquina que o erguesse do chão. Então, o mais provável mesmo é que o causador dessa marca tenha sido realmente uma máquina voadora. Seguindo por esta linha, as características que Marcos passou do objeto não são compatíveis com nenhum outro aparelho construído por humanos. Vale lembrar que em 1991 não existiam drones como hoje em dia. Até poderiam ter aparelhos que voassem e pudessem ter confundido a testemunha, mas não daquele tamanho, nem estaria naquele local isolado e nem iria voar próximo de um carro, pois qualquer aparelho voador, seja um avião, um helicóptero ou um drone moderno, precisa voar em distâncias seguras de obstáculos e pessoas e respeitando também uma série de normas e regras. É claro que hoje em dia a gente sabe que nem todo mundo que pilota um drone segue estas regras e normas, mas em 1991, alguém que porventura estivesse pilotando um aparelho como um drone seria alguém extremamente qualificado para aquilo e não iria pilotar a aeronave próximo de um carro civil.
Um outro ponto interessante de se analisar é que Marcos foi afetado por raios X. Esse tipo de radiação eletromagnética é a mesma que nós humanos utilizamos para fazer exames de raio-x, que tem como objetivo ver a parte interna do corpo através da pele. Será que os alienígenas usaram essa radiação com este mesmo fim e estavam apenas analisando dentro do carro e dentro do corpo de Marcos? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei, não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.